1990, um simples adereço de cenário escondido no fundo de uma nave alienígena fez algo que os roteiristas de Hollywood levaram anos para conseguir. Incendiou a mente de toda uma geração. Aquele crânio de xenomorfo na parede de troféus em Predador 2 não era apenas um easter egg divertido, era uma promessa. Uma profecia sangrenta de que em algum lugar do universo a arma biológica perfeita e o caçador Alpha Supremo já tinham se enfrentado. A gente passou quase 15 anos sonhando com um épico definitivo da ficção científica, mas o que a gente recebeu em 2004 e a sua tenebrosa sequência em 2007 foi um desastre cinematográfico tão colossal, tão radioativo para a mitologia das duas criaturas, que, meu Deus do céu. Os criadores originais tentaram ativamente apagar toda essa mancha da história. Agora, como o evento crossover mais antecipado da cultura pop foi sabotado por decisões corporativas mesquinhas? E qual o verdadeiro motivo para a Disney, a atual dona de tudo, ter colocado essas duas franquias em quarentena absoluta uma da outra? E aí galera, eu sou a Taina Moitinho e hoje a gente vai falar sobre a anatomia de um dos maiores desastres canônicos que a gente já assistiu, que envolvem claramente o xenomorfo e os predadores. Gente, que saudade que eu tava de falar sobre Alien pra vocês, Predador. Eu achei que vocês aí tinham enjoado, mas eu decidi falar novamente de uma das franquias que eu mais amo e eu não aguento ficar sem falar, né, gente? Não tem jeito. Mas antes de eu continuar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. Bom, de um lado a gente tem o xenomorfo, a perfeição hostil, uma criatura que respira puro terror, o pesadelo desenhado pelo H.I. Giger. Do outro lado a gente tem o Yautja, uma raça tribal, tecnológica, movida por um código de honra implacável. Eles eram deuses da Fox. Quando a editora Dark Horse uniu esse mundo em 1989, os fãs foram à loucura e com toda razão. As HQs entregaram uma história espacial brutal, onde colônias inteiras eram dizimadas nesse fogo cruzado. Mas quando a Fox finalmente deu a luz verde para Alien vs Predador, a coisa ficou feia. E isso aconteceu lá em 2004 sob a direção do Paul e tudo foi esmagado, gente. A premissa leva a gente para a Ilha Bouvet, na Antártida. O industrialista, o Charles Bishop Weyland, financia uma expedição ao descobrir uma pirâmide enterrada no gelo. Ao entrarem, os humanos acidentalmente ativam o lugar, que na verdade é uma fazenda de caça para os predadores. Uma rainha alien desperta, dezenas de facehuggers são soltos e 3 jovens Yautja aparecem, o Scar, o Celtic e o Chopper. Eles chegam para o que seria um rito de passagem. O problema fundamental desse filme é que ele não apenas se contenta em ser um filme sessão da tarde genérico. O verdadeiro crime aqui foi o que ele fez com a mitologia. O filme tenta calçar tudo que foi construído, mas assim, vira uma história épica dentro de uma caixa corporativa barata. Eles reduzem o xenomorfo, a espécie mais letal e incontrolável do universo, a meros bezerros confinados em um abatedouro. E também transforma os predadores em adolescentes desastrados fazendo prova ali. Mas para entender o abismo criativo, a gente também precisa olhar para trás das câmeras. O que pouca gente sabe é que o projeto AVP estava no inferno do desenvolvimento por mais de uma década. Nos anos 90, o roteirista Peter Briggs entregou um roteiro incrivelmente fiel aos quadrinhos da Dark Horse e era expansivo, se passava no espaço, tinha corporações corruptas e guerra total. A resposta da Fox? Muito caro. Quando o produtor John Davis assumiu as rédeas nos anos 2000, a ordem foi clara: baratear o custo. O orçamento foi fixado em míseros 60 milhões de dólares. Para vocês terem ideia, Exterminador do Futuro 3 foi lançado um ano antes e custou o triplo disso. Para economizar, a Fox exigiu que o filme se passasse na Terra, no presente. E o Paul, que era fã das HQs e da personagem Machiko Noguchi, teve que mutilar a própria visão para caber no orçamento. Na HQ, a humana Machiko Noguchi conquista o respeito do predador veterano através de anos de sobrevivência implacável. Já no filme, a personagem Lex Woods, a Sana Leia, ganha o respeito do predador Scar de forma extremamente apressada. Em questão de horas, ela mata um xenomorfo, o predador marca o rosto dela com sangue ácido e do nada eles são melhores amigos, fazendo armas improvisadas com carcaças alienígenas. Gente, não sei
Se pra vocês isso é normal, pra mim, eu acho que realmente foi muito rápido. Fazer uma analogia disso é muito fácil. É como pegar uma receita de um prato premiado de um chefe de estrela Michelin e tentar reproduzir no micro-ondas. Pra ser justa, o Anderson fez milagres com o que ele tinha, querendo ou não. Ele bateu o pé pra usar trajes práticos, animatrônicos e minimizar o CGI, o que dá às poucas lutas corpo a corpo um peso físico legal. Mas a Fox deu o golpe final de misericórdia ao exigir a classificação indicativa para maiores de 13 anos. Aí foi um erro assim tremendo também. Fazer um filme de Alien Predador focado no público adolescente é como convidar o Tarantino para assistir um episódio de Teletubbies. Você arranca a essência das duas franquias. O horror corporal, a brutalidade violenta, o pavor claustrofóbico, tudo foi suavizado para vender bonecos e ingresso nas feiras escolares. Assim, chega a ser triste, gente. E foi exatamente isso que enfureceu os criadores originais. Quando James Cameron soube da AVP, que estava em produção, ele estava no meio do desenvolvimento de uma história para o tão sonhado Alien 5. O Cameron ficou tão revoltado com a premissa da AVP que jogou todo o seu roteiro no lixo. E ele declarou publicamente que o estúdio estava prostituindo a franquia e comparou a ideia a Frankenstein contra o lobisomem. Ele ficou bravo. Eu também ficaria, meu Deus do céu. Estragaram muita coisa. E também a gente tem uma pessoa que a gente sabe que é o pai do Alien, né, o Ridley Scott. Ele foi ainda mais ácido. Ele não apenas ignorou a existência da AVP, como jurou uma vingança silenciosa. Ele guardou a sua raiva e anos depois criou Prometheus, com um único objetivo implícito: apagar completamente qualquer chance da AVP ser levado a sério. E é aí que a gente entra no clímax da nossa análise. A parte mais densa dessa história, o que significa as duas franquias terem renegado esse crossover, é a destruição cósmica da história, a mitologia central. O primeiro filme de Alien, de 1979, estabelece um fato imutável. A tripulação da nave Nostromo é a primeira linha de humanos que encontram essa biologia alienígena no ano de 2122 no planetoide LV-426. É o pilar central de todo o terror da Ripley. Mas o Poe chegou em 2004 e disse: não, na verdade os aliens estavam aqui na Terra no ano 2000 a.C. Eles ensinaram os astecas e não sei quem mais construir pirâmides. Gente, isso não é apenas um furo de roteiro, é um rombo no casco da franquia inteira. Além disso, a AVP introduziu Charles Bishop Weyland, interpretado pelo icônico Lance Henriksen. O problema? O Ridley Scott, em Prometheus de 2012, apresentou o Peter Weyland como verdadeiro e único fundador louco da corporação Weyland-Yutani. As duas histórias da fundação da empresa simplesmente, gente, não bate. É como se os dois universos paralelos estivessem brigando pelo mesmo espaço físico. E se você acha que o filme de 2004 bagunçou as coisas, a gente precisa falar sobre um filme assim, que é um crime de guerra cinematográfico chamado Alien vs Predador Requiem, de 2007. Um filme que entregou o conceito incrível do Predalien, o híbrido, mas que decidiu que o melhor jeito de mostrá-lo era apagando todas as luzes. Dirigido pelos irmãos Strauss, o Requiem tentou corrigir a falta de sangue do primeiro filme, entregando violência gratuita, mas sem nenhum cérebro. Eles jogaram as criaturas numa cidadezinha do Colorado. O filme quebra as regras mais básicas do Yautja. O Predador Wolf, que supostamente é um limpador profissional focado em honra, esfola um policial humano sem nenhum motivo tático, apenas por choque visual barato. E o buraco na trama é tão absurdo que no final o governo dos Estados Unidos joga uma ogiva nuclear no Colorado para aniquilar a infestação. Pensa comigo, uma cidade inteira nos Estados Unidos foi nuclearizada em 2004. Isso mudaria o rumo da história global moderna. Mas nenhum filme posterior a Alien ou Predador menciona que os Estados Unidos detonou uma bomba atômica no próprio território por conta de ETs. E isso nos leva à teoria dos 3 universos, que é a doutrina secreta da Disney. Ela aplica isso hoje, ela é detentora dos direitos desse universo. Bom, pelo jeito não existe mais um universo compartilhado. Para a Disney e para a saúde narrativa existem 3 linhas temporais isoladas. O canone Alien, que flui de Prometheus e Covenant do Ridley Scott, passa por Romulus de 2024 e segue até a jornada da Ripley. Aqui a AVP não existe. O canone Predador, visto recentemente no Prey de 2022, focado exclusivamente nas caças ao longo da história humana, onde a pistola de adorno do Predador 2 faz sentido, mas sem aliens no meio. E também tem a questão da zona de quarentena AVP.
o universo assim que é uma linha do tempo alternativa das HQs e dos filmes de 2004 e 2007, que foi trancada em um cofre e jogada no fundo do oceano canônico. A tragédia dos filmes Alien vs Predador é que eles foram vítimas da própria época. Eles nasceram em um momento onde a Fox via as suas criaturas apenas como planilhas de lucro a curto prazo, priorizando a economia sobre a criatividade e forçando os diretores inexperientes a lidar com legados intocáveis. A falta de respeito com a lore não destruiu esses monstros, porque eles são maiores do que qualquer estúdio, mas destruiu a chance da gente ter nas telonas o coliseu definitivo da ficção científica. Hoje a gente até pode olhar lá para trás e até se divertir um pouco com a AVP de 2004 se a gente desligar 100% do nosso neurônio e esquecer a linha do tempo. Mas como obra de expansão mitológica, bom, foi um desastre tão monumental que obrigou o Ridley Scott, o Dan O'Bannon, o James Cameron a sempre isolar suas criações e isso é triste, querendo ou não. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui para vocês. Não esquece que é muito importante, ajuda aqui o canal e a nossa comunidade sempre vai estar crescendo. E olha, quer dar aquela ajuda extra aqui no canal? Vira membro! Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos, dependendo do nível, e você ainda assistir tudo em primeira mão. E não serei, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.